Outra maneira da gente obter a soma de dois vetores é fazendo a regra do paralelogramo. O resultado do vetor que a gente vai obter é exatamente o mesmo que se a gente fizer a regra anterior, da origem e extremidade. Tá? A diferença da regra do paralelogramo para a origem e extremidade é que, ao invés da gente transportar um vetor para o outro, unindo a origem de um na extremidade do outro, a gente vai colocar os dois com a mesma origem. Tá? Então, eu quero somar o vetor U mais o vetor V, ou o vetor V mais o vetor U. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transportar, pela regra do paralelogramo, a primeira coisa que a gente vai fazer é transportar os vetores de forma que a origem deles coincida. Tá? Aqui fica mais fácil se eu transportar o vetor U. Então, eu vou passar o vetor U para cá, tô colocando sobre a reta paralela à reta suporte, que contém o vetor U, e vamos ver aqui, o sentido dele vai ser o mesmo, vamos ver quantas unidades tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu tenho o vetor U. Deixa eu apagar aqui o que sobrou, tá? É normal, na hora que a gente vai transportar, sobrar um pouquinho. Tá? E, então, deixa eu botar aqui. Então, vamos abrir aqui, vamos ver de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, aqui eu tenho o vetor U. Tá? Então, coloquei os dois com a mesma origem. Agora, a gente vai formar o paralelogramo. Tá? Lembrando que o paralelogramo ele é um quadrilátero em que ele tem os lados 2 a 2 paralelos e de mesma medida. Então, eu vou pegar um representante desse vetor 1 e vou passar para cá, ou seja, pegar um representante e fazer uma cópia idêntica dele, certo? Então, vou pegar de forma paralela, com o mesmo sentido e com o mesmo tamanho. Então, vamos ver aqui, tem 9 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? E vamos transportar, então, esse aqui é o mesmo vetor U. E vamos transportar agora o vetor V. Tá? Deixa eu trocar a cor dessa caneta, que tá muito clarinho esse cinza claro. Tá? Deixa eu pegar a cor aqui, amarelo. Tá? Então, transportei aqui o vetor V. Agora, o vetor resultado, né? O vetor resultante do que a gente quer, nada mais é do que o vetor que é a soma dos dois, tá? E aí, de que forma que a gente vai montar isso? Notem que nessa regra do paralelogramo, eu fiquei com as origens juntas desses representantes de U e V e com as extremidades desses outros representantes de U e V junto. Então, o resultado do U mais V nada mais é do que um vetor que tem origem na origem das extremidades, tá? Na origem deles, e extremidade na extremidade. Então, esse aqui é o U mais V. Tá? Essa regra do paralelogramo, ela decorre da outra, porque notem que quando a gente passar o U aqui para cima, a gente vai ter a origem de um na extremidade de outro. Ó. Então, isso se reduz à regra anterior que nós tínhamos. Tá? Outra operação é chamada de diferença. Tá? A diferença nada mais é do que somar um vetor U com o oposto do outro, tá? Com o oposto a V. Então, vamos supor que eu queira fazer essa soma que está aqui. Eu tenho o vetor U e tenho o vetor V. Então, significa que eu vou pegar
o U menos o V, eu vou fazer a diferença. Então, ao invés de pegar o V apontando nesse sentido, eu vou pegar o V no outro sentido, tá? Então, vou inverter aqui. Quando eu pegar ele apontando desse jeito, tá? E aqui como sendo origem, eu não tenho mais o vetor V, eu tenho o vetor menos V. E aí, então, eu vou fazer a soma do U com o menos V. Origem do primeiro e extremidade nesse. Vamos ver algumas propriedades. A gente tem propriedades da multiplicação de vetor por um número e também com relação à soma, à adição de vetores. Tá? Então, assim, ó, uma primeira coisa interessante é que ali vale a propriedade associativa. Tá? Quando nós tivermos dois números reais, A e B são números reais, e U e V vetores, se eu primeiro multiplicar o vetor V pelo número B, pegar esse resultado e multiplicar pelo número A, eu vou obter o mesmo vetor que se eu pegar o número A multiplicar pelo B, pegar o resultado dessa multiplicação dos números e multiplicar pelo vetor V. Tá? Então, não interessa aqui se eu faço o B vezes o V e depois multiplico pelo A, ou se eu faço o A vezes o B e multiplico pelo V. Assim como eu poderia fazer primeiro o A, multiplicar pelo V e depois multiplicar pelo B. Porque A e B são números reais. E nos números a gente sabe que A vezes B é igual a B vezes A. Nós temos também a propriedade distributiva em relação à adição de números escalares. Ou seja, se nós tivermos dois números sendo somados e essa soma estiver multiplicando um vetor, isso é a mesma coisa que a gente fazer o A vezes o vetor mais B vezes o vetor. Nós temos também a multiplicação, né, a propriedade distributiva com relação à adição de vetores. Ou seja, eu tenho a multiplicação do número A por U mais V. Então, eu posso multiplicar o A pelo U mais o A pelo V, se isso for mais conveniente. E essa aqui, que é a propriedade da identidade, que nós já tínhamos falado quando a gente definiu a multiplicação, né, nos exemplos, é que se eu pegar o número 1 vezes um vetor, o resultado disso é o próprio vetor.